que agora eu vou chamar a Fernanda Batista, nossa repórter, ela que está no aeroporto, porque voos de Vitória operados pela Avianca Brasil foram cancelados. Uma notícia nada agradável para quem tinha seu compromisso de trabalho ou de lazer agendados, ainda mais véspera de feriadão, né? E nesses casos, o que será que o consumidor pode fazer, hein? A gente até tem uma pergunta aqui. Comprei um voo pela Avianca, e aí, o que eu faço? Fernanda Batista, que está com o advogado, vai esclarecer para a gente. Bom dia, Fernanda. Oi, Andressa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai responder essa e mais outras perguntas aí dos passageiros. Andressa, vou começar explicando o que aconteceu, né? Bom, a Avianca está em processo de recuperação judicial já há algum tempo, né? Desde dezembro de 2018. Por isso ela foi obrigada aí pelos aeroportos a pagar de forma antecipada as taxas de embarque, o que não aconteceu. Houve atraso nesse pagamento. Também houve atraso no pagamento de aluguéis de aeronaves, por isso 10 precisaram ser devolvidas. E aí houve reflexos em todo o país. Desde a última sexta-feira, a Avianca anunciou aí o cancelamento de 179 voos no Brasil até a próxima quarta-feira, dia 17, pertinho aí do feriadão de Semana Santa, como você bem reforçou, Andressa. E aí temos 2 voos cancelados hoje, por exemplo, aqui em Vitória, né? Aqui em Vitória a gente já está sentindo os reflexos dessas medidas. É um voo de Guarulhos para Vitória, que sairia hoje às 5h30 da tarde, e também um voo de Vitória para Guarulhos às 7h35 da noite, Andressa. Bom, só pra gente informar, a gente tá vendo uma galera aqui atrás de mim fazendo check-in no balcão da Avianca, mas é o voo das 10h10 da manhã para São Paulo. Esse voo sim tá mantido, mas temos 2 aí entre Guarulhos e Vitória cancelados somente hoje. Por isso, para prestar informações aí para a população, quem tá aqui do meu lado é o Sérgio França, ele é advogado, especialista em direito do consumidor. Sérgio, bom dia, obrigada pela participação. Quem estaria nesses voos, né, de Guarulhos para Vitória, Vitória para Guarulhos hoje à noite, o que tem que fazer diante desses cancelamentos? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos assistem. Nesses casos, o consumidor, conforme preconiza a resolução 400 da ANAC, ele tem que ser informado pelo cancelamento, né, da companhia aérea com antecedência mínima de 72 horas, né, pelos meios de comunicação disponíveis, né, pelo smartphone, né, pelo celular, um torpedo, SMS, né, ou mesmo pelo e-mail, né, se ele contratou esse serviço de transporte aéreo pela internet, ele tem que ser informado dos motivos do cancelamento. Tendo a pessoa aí a possibilidade de voar em outros horários, em outros dias, o que ela deve fazer? Exato. Essa resolução prevê também que nesses casos de cancelamento, a companhia aérea tem que ofertar ao consumidor, à sua escolha, as alternativas de reacomodação em outro voo, e isso é muito comum nesses casos, a reacomodação em um voo de uma outra companhia aérea parceira, o reembolso integral do valor pago pela passagem ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, o transporte rodoviário, por exemplo. Isso a pessoa pode tentar fazer aqui mesmo no aeroporto? Exato. O usuário ele tem que procurar o serviço de atendimento ao consumidor no aeroporto, né? E a companhia aérea ela tem o dever de ofertar ao consumidor essas 3 alternativas que ficam à escolha do consumidor. A gente sabe que tem muita gente que infelizmente vai viajar porque vai fazer uma entrevista de emprego, porque tem um tratamento médico ou porque tinha aí um encontro com a família marcado, que seja aquela pessoa gostaria de fazer a viagem naquele momento. Se essa pessoa se sentiu prejudicada, o que ela pode fazer? Incorreto. O Código de Defesa do Consumidor prevê o princípio da reparação integral dos danos. Então, nesses casos, independente da companhia aérea tentar solucionar ali de imediato esse problema, né, essa falha na prestação do serviço, o consumidor tem direito a eventuais perdas e danos, ou seja, a reparação por eventuais danos materiais ou danos morais que tenha sofrido. Muitas vezes o consumidor, ele reservou antecipadamente um hotel, né, ali no seu destino e ele não vai ter o reembolso desse valor pago, ele contratou outro serviço, né, numa viagem a lazer, por exemplo, com a família, ele teria então o direito de ter ressarcido esses danos que são de natureza material. E aí não basta vir somente ao balcão. Não, aí nesses casos o consumidor ele tem que procurar o órgão de defesa do consumidor, né, o PROCON da sua cidade, ou mesmo o Poder Judiciário, se esse aborrecimento, se esse transtorno, ele ultrapassou a esfera do comum, né, se ele se sentiu lesado a ponto de receber uma indenização por eventuais danos materiais e morais. E aí, Sérgio, o consumidor sabendo que a Avianca, por exemplo, está em dificuldades financeiras e comprou de maneira antecipada um bilhete, uma passagem aérea, quais os cuidados que ela deve ter?
O fornecedor de serviço, ele tem o dever de informar, né, que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ele é decorrente do princípio da transparência. Mas mesmo assim, para o consumidor não ser muito lesado, né, ou ele mesmo conseguir minimizar eventual lesão a seu direito, o ideal é sempre se precaver, né? Nesses casos de contratação de transporte aéreo de passageiros, o consumidor ele pode efetuar o check-in de forma antecipada, né, no site, nos mecanismos que são disponibilizados pela companhia aérea, e aí ele vai ter a informação de eventual remarcação daquele voo, de eventual cancelamento, ou mesmo dar uma ligada antes, né, para o serviço de atendimento da companhia aérea para poder verificar se aquele voo está realmente confirmado ou não. Tá certo, Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Amanhã. Estão aí, Andressa, as orientações do advogado especialista em direito do consumidor para ninguém perder viagem. O consumidor tem direito sim. Andressa. Tem direito, Fernando. O problema é o seguinte, a gente compra uma passagem com muita antecedência, paga R$100, 150 e aí eles cancelam. Quando a gente vai comprar outra em cima da hora, paga mais de 1.000. Esse que é o grande problema. Mas obrigada, passou todas as informações aí pra gente. Fernanda, muito obrigada. A gente volta aqui para o estúdio.